né, que o livro de Enoque não é de Deus, o livro de Enoque não tem nada a ver. Alguns falam isso, infelizmente, né, porque não ouvem, porque não querem, porque não estuda e porque não busca Deus, né? Porque você ouvindo esse livro de Enoque, ou lendo, nós temos milhares de citações bíblicas dentro da Bíblia. Ele cita desde Gênesis, Apocalipse. Ele cita os profetas. Ele cita o Novo Testamento, né? E até o Apocalipse pode se ver no livro de Enoque, você lendo ou ouvindo ele, né? Então isso é maravilhoso, porque o que eu tenho, o que nós temos, aliás, é uma explicação do que aconteceu próximo à destruição, ou seja, a ira do Senhor sobre a terra, né? E a Bíblia fala que os filhos de Deus, né, viram as filhas dos homens, e vamos ler aqui, está aqui também no começo de Gênesis, capítulo 6. E quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e lhes nasceram filhas, então os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram mulheres para si de todas as que escolheram, né? Então, tudo isso explica o livro de Enoque. E muito mais, né? Eu chamo a atenção de vocês aqui para compreender que o dia que nós vivemos hoje, de Cristo para cá, nós temos que dar ouvido a Jesus, o profeta, o Messias e o Salvador Jesus Cristo, ou Nazareno. Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, né? Nós temos que dar ouvido a Ele, a sua palavra, a sua escritura, hoje. Mas chama a vossa atenção que naquela época, antes do dilúvio, para quem você dava ouvido? Se Jesus não tinha vindo, se Moisés não tinha vindo, se os profetas ainda não tinham vindo, para quem você dava ouvido? Naquela época tinha professores, naquela época tinha pregadores, profetas, homens de Deus, mulheres de Deus. Tinha uma igreja, tinha fé, dons, graça, poder, unção. E Deus era presente com os seus justos, com os seus filhos. Dá para transportar um pouquinho para lá, né? Para a gente entender que o livro de Enoque ele tem muito significado. Que essas palavras elas são poderosíssimas para quem crê, lê a Bíblia, compreende e busca Deus. Busca Jesus. Já teve um encontro com Jesus, já aceitou Jesus, já aceitou a sua palavra, já aceitou ser submisso à vontade de Deus, porque Deus vai vir julgar, igual ele julgou naquela época. Como você está afirmando isso? Estou afirmando dentro da Bíblia. Está aqui, ó, Mateus capítulo 24. Ele diz no verso 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi, verso 37, nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então nós vemos aqui, meu irmão, que nós estamos correndo muito perigo. Se você ou não se atentar, porque Deus deixou para mim e para você compreender e entender que toda a escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, inspirada por Deus. Nós temos que discernir o que é de Deus e o que não é. Se eu vivesse naquela época antediluviana, com certeza todos que estavam ali se agarraram
no livro de Enoque, ou seja, aqueles que foram espertos, aqueles que creram em Deus, creram em Jesus. Eles pegaram a Bíblia, e a Bíblia se chamava o livro de Enoque. Como teve também o livro de Noé, essas eram as Bíblias do Antigo Testamento, ou seja, antediluviana. Glória a Deus por isso. Aleluia por isso. Porque nós pegamos isso aí, preste atenção que Enoque, ele é chamado também, né, de filho do homem. E às vezes, mas filho do homem é só Jesus. Mas preste atenção, meu filho. Desculpa essa liberdade, né? Se naquela época teve um profeta igual a Jesus, né, por que não ser chamado também de filho do homem? Claro que o nosso Jesus é maior do que todos. Nosso Jesus, ele é o Salvador, ele é Deus, né? Está escrito no livro de João, capítulo 5, versículo 20. Né? Então, o nosso Jesus, ele é maior do que todos. Mas, naquela época, tinha esse livro maravilhoso. Né? E Enoque, ele tem visões, revelações. Deus mostra para ele todas as coisas. Por quê? Porque ele foi morar com Deus. Deus tomou para si ele, com 365 anos. Né? Ele alcançou, né, a transfiguração, ou seja, a traslardação. Né? Deus o arrebatou, assim como arrebatou Elias, e assim como arrebatou o nosso Cristo, o nosso Jesus. Né? Então é maravilhoso porque no livro de Judas também comenta sobre Enoque. Né? O livro de Judas fala assim, no versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Está escrito no livro de Enoque isso aqui. Entendeu? E ele ainda fala mais assim, ele fala assim no verso 4, porque se introduziram alguns que já dantes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem a dissolução à graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube, isso que, havendo o Senhor salvo um povo tirando do Egito, destruiu todos os que não creram. Né? Então todos os que não crê, a Bíblia fala que ele destruiu, como destruiu no Antigo Testamento, como vai destruir agora nesse tempo, no julgamento, né? No julgamento do juízo final. Né? Verso 14, fala assim, e desse profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Isso aqui se cumpriu no Antigo Testamento, e vai se cumprir também no nosso dia, se cumpriu nos dias de Ló, de Abraão, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e vai se cumprir também nos nossos dias. É muito maravilhoso porque tudo isso está no livro de Enoque. Né? Então, se nós tememos a palavra de Deus, considere o livro de Enoque. Né? Escute ele, leia, e vai te despertar a fé. Vai te avivar, vai te renovar, vai trazer. Ali Deus pede para Enoque, como escriba, né, escrever o que ninguém escreveu. Pede para fazer o que ninguém fez. Entendeu? Porque somente quem subiu ao céu viu e vê e conhece as coisas de Deus. Então é fácil você terreno, carnal, né? Você que vive bebendo, fumando, se prostituindo, adulterando, né? Você que não liga, não respeita, não honra a palavra de Deus, é fácil você blasfemar contra as coisas de Deus. Eu quero ver você amar a Deus e dar-lhe glória, largar o teu pecado, largar toda essa impiedade, essa destruição, porque a Bíblia fala que nós temos que tornar como uma criança para herdar o reino de Deus.
puros, limpos. Nicodemos pensava que entendia alguma coisa. Nicodemos estudou no melhores colégios, príncipe do judeu. E Jesus ensinou ele, Mateus capítulo 4, que é necessário nascer da água e do Espírito, nascer de novo. Então não fale aquilo que você não sabe, né? Porque Deus, ele vai vir julgar não só as obras má e ímpias, mas também todas as palavras que disserem contra ele, contra a sua palavra, o seu reino do céu, vão dar conta no dia do juízo, naquele último dia. Então, a Bíblia nos diz que nós temos que prestar atenção, porque assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será a vinda do Filho do Homem. Leia, escute, né? Discirna e veja que o negócio é mais sério do que a gente pensa e imagina. Eu vejo aí na internet, quando se coloca algum conteúdo de pornografia infantil, prostituição, qualquer tipo de imundícia carnal, ou até mesmo, né, brincadeiras malignas, né, dá milhões de acessos. Quando se coloca mulheres nuas, né, quando se coloca aí fornicações, traição, dá milhões de acessos. E às vezes eu olho um conteúdo como esse, e outros vários conteúdos de explicação, pregação, eu vou olhar os acessos, os cliques, tem poucos mil, né? Então é aquilo que Jesus falou, muitos chamados, mas poucos são os escolhidos. Que você e eu possamos ser escolhidos do Senhor. Eu poderia passar aqui o dia todo falando sobre este livro maravilhoso, que auxilia na nossa leitura da Bíblia, no nosso estudo da Bíblia no dia a dia. Você, né, pregador, eu creio que Deus está falando conosco através deste livro. Porque a Bíblia fala que todos os ímpios, pecadores, todos aqueles que blasfemaram contra Deus, vão arde dar conta, vão ser destruídos se eles não se arrependerem. Se você, se eu, se nós não se arrepender de tudo aquilo que nós desagradamos a Deus, não temos parte com Deus. Porque só entra no reino de Deus aqueles que são justos. E hoje Jesus está nos dando essa oportunidade de ser justo através do seu sangue, da sua palavra e do seu reino. Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa nos ajudar a servir a Ele de todo o coração. Amém? Deus abençoe e fique na paz em nome de Jesus. Graças a Deus.